Oi, turma, boa tarde. Essa semana saiu um pouquinho atrasado, mas estamos aqui firme e forte, né? O PDF que eu fiz para vocês foi dessa aula aqui, desse livro aqui, né? Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, né? Medicina laboratorial, que são as boas práticas em microbiologia clínica. Gente, esse livro aqui é sensacional. Vale super a pena terem na prateleira de vocês. Confesso que eu não lembro mais o preço, mas eu vou pesquisar, né? Porque esse aqui eu ganhei da minha supervisora quando eu era técnica ainda, já tem um tempinho ele, e ele é muito útil, né? A gente está na aula de biossegurança, né? Eu uso esse livro com o pessoal de microbiologia, além de usar o Tórtora, que eu já passei para vocês, que é muito bom, de microbiologia. E eu uso, falando um pouquinho da biossegurança na microbiologia, porque a microbiologia costuma ter muita contaminação. E geralmente, né, quando a gente vai fazer a inspeção sanitária de todo o laboratório, por exemplo, a gente às vezes pega o SUAB. O que é um SUAB? Se eu não mostrei para vocês, vocês coloquem aí embaixo. Mas eu acredito que falei em sala de aula, presencialmente até. Mas se não falei, eu tiro uma foto para vocês, que agora eu estou com acesso a bastante material por conta do laboratório. E isso ajuda nas nossas aulas, então não custa nada. Mas o SUAB é como se fosse um cotonete gigante, né? Que a gente tem um SUAB seco e tem um SUAB que é voltado, né, para meio de transporte. Então tem o SUAB que é o Carry Blair, que a gente bota, quase não saiu, é Carry Blair, né? Que a gente coloca para ser meio de transporte. A gente tem um SUAB que a gente faz coleta, SUAB seco para fazer, por exemplo, coleta para fazer COVID, só que a gente coloca ele em solução salina depois. Cada um tem a sua especificidade. Tem o SUAB de meio de carvão, o EMS, que a gente usa também para fazer algumas rotinas de segurança, de rotina de cultura de paciente semanal também. No que não falta é SUAB, assim, a gente vai ver vários, assim. Eu mostrei o que tem lá no laboratório, lá da escola, se eu não me engano é o meio Stuart, tá? Então, também é importante, também serve para fazer rotina de SUAB semanal. O que é essa rotina de SUAB semanal, né? É uma rotina que a gente faz para detectar, né, se esses pacientes estão com alguma bactéria, né, resistente que causa infecções hospitalares. Então, eu lembro que já fiz um quadro desse em Fundamentos da Saúde, mas vamos relembrar quais são essas bactérias que a gente faz essa rotina de SUAB semanal, que colhe o SUAB oral, nasal e retal, que é para detectar MARSA, KPC, VRE e Acinetobacter, né? Então, a microbiologia é muito importante no nosso dia a dia. Às vezes, nos hospitais, a gente não tem, né, a microbiologia em estrutura física, manda para uma sede, mas a inicial a gente faz e ela que dá toda a nossa base para descobrir muitas doenças bacterianas, porque a microbiologia ela é capaz de descobrir exatamente qual bactéria está causando, né, a doença, né? Então, a gente não vai ver isso aqui, a gente vai lá para biossegurança, página 21. Né? Gente, como eu falo de controle de qualidade para vocês, tanto controle de qualidade quanto biossegurança, boas práticas laboratoriais, elas não foram inventadas no além, sabe? Elas são práticas que fazem parte de uma legislação, né? A gente tem as RDCs, que é a 302 e a 306. A gente tem a Anvisa. A gente tem a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. A gente tem várias instituições que dão suporte e legislam pra gente, né? Dizendo, né, a importância dos setores laboratoriais e a importância de se precaver, né? Porque toda vez que a gente fala de biossegurança, a gente pensa só no risco que pode causar. Então, assim,
a biossegurança vai ali só no fato de eu não me cortar com pérfuro cortante? Não, quando a gente estuda EPC, a gente entende a importância de cuidar dos equipamentos de proteção coletiva que vão fazer com que toda a minha equipe laboratorial tenha acesso e confiabilidade em trabalhar com segurança para semear, para manipular quaisquer material que seja. Então é importante entender que biossegurança não é balela. Biossegurança é uma legislação, né, que é feita por diversos órgãos competentes que estudam isso o tempo todo e vê como a falta, né, como a falta de biossegurança, né, como a falta das boas práticas laboratoriais acometem erros tanto pessoais quanto no geral, né, quanto no coletivo. Então, entender sobre biossegurança é entender da importância que eu tenho de cuidar do eu, do próximo, que é o que trabalha comigo, e dos pacientes do qual eu estou tomando conta, dos quais eu estou cuidando, dos quais eu estou descobrindo as suas diversas patologias, né? Então, não é pouca coisa, é muita coisa, né? A introdução dessa parte da biossegurança, né, gente? Ó, a professora precisa fazer um hino. E outra coisa, né? Como eu vou falar em todas as aulas, estou morrendo de saudade, né? Essa questão de aula online tá sendo sinistra. Eu tô gravando o vídeo segurando com a minha mãozinha, mostrando as páginas, falando os tópicos que a gente vai falar. Caso embace, as fotos desse capítulo, pelo menos que a gente vai usar por agora, eu mandei tudo pelo WhatsApp. Não mandei pela plataforma, mas deixei lá um recado na plataforma e colei e copiei esse recado no WhatsApp, porque fica mais fácil de vocês terem as páginas. E quem puder imprimir e ter arquivado é legal. Mas para estudar pessoal, porque essas matérias caem muito em concurso, além da gente usar no nosso dia a dia, mas tem algumas coisas aqui que a gente vai estudar muito mais em concurso, né? Mas enfim, vamos seguindo aí o baile aí que tá dando bom, olha lá. Se ficar um pouco embaçado, vocês depois acompanhem nas folhas que eu mandei para vocês, né? É muito interessante como é que ele bota a introdução, né? Que não existe discussão quanto aos riscos que os colaboradores do laboratório de microbiologia têm ao se exporem a agentes infecciosos, né? E aí ele diz que a rota mais frequente de contaminação é por inalação. Tá vendo aqui? Inalação. Inalação de quê? De aerosóis, né? E também a inoculação de agulhas contaminadas. Eu vou explicar os dois separadamente, né? A inalação de aerosóis, né? Essa questão da inalação de aerosóis, a gente tem que pensar muito que na microbiologia, infelizmente, ainda existem muitos profissionais que têm o hábito de cheirar placa de cultura, né? Lembra daquela placa de CLED que eu mostrei no vídeo lá da outra matéria de fundamentos laboratoriais, né? Aquela ali é uma placa de cultura, aquilo ali é uma placa de Peter que contém no meio um agar CLED, um meio sólido, né? Que você coloca ali que ele tem a oportunidade, né, de crescer tanto bactérias gram-positivas como bactérias gram-negativas, né? Ele é muito usado para fazer urinocultura, né? Como ele cresce os dois tipos de bactérias, né? Ele é muito rico, né? E aí você consegue, às vezes, numa placa só, descobrir se o paciente está contaminado, né? Tá com alguma infecção urinária causada por uma bactéria gram-positiva ou gram-negativa. Ele otimiza o processo, né? Apesar da maioria das infecções urinárias serem causadas por bactérias gram-negativas, né? Por isso que o nitrito dá positivo, que a gente já teve isso em urinálise, ele permite também que veja as gram-positivas, que é em torno de 20% que causam as infecções urinárias. Por que eu estou repetindo essa balela toda, né? Além de ser muito importante, eu quero que esteja sempre refrescando isso na cabecinha de vocês para estar inerente a essas informações. Para dizer que naquela placa de CLED ou qualquer outra que
que possa ter outro meio, como tem a placa trio, que tem Mecon, que é sangue e H chocolate. Então, assim, independente de qual placa seja, qual placa de Petri seja, qual agar seja, ali crescem bactérias. E qual é o erro? De achar que pode identificar a bactéria pelo cheiro, né? A gente não identifica nada pelo cheiro. Então, tem pessoas na microbiologia, infelizmente, aí, com a minha experiência aí de 10 anos na área, as pessoas tendem a cheirar o raio da placa, né? E eu não vou nem ser pomposa para falar isso, não se cheira a placa de cultura. E existem muitas pessoas que cheiram. E pelo cheiro sabe qual é a bactéria, né? Não sei por que acha que deve fazer isso, né? Mas não pode. Então, isso é muito importante entender. Então, se um livro, né, feito por pesquisas, né, voltadas para a nossa área, que é comandada por um órgão extremamente competente, que faz tantos trabalhos, tantos cursos, tantos artigos publicados, tantas pesquisas, que é a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, por que raio, se lá está dizendo que a maior parte de contaminação dos profissionais da microbiologia é por inalação de aerosóis, né? Qual será o motivo que isso acontece, né? Por que as pessoas se contaminam? Justamente porque cheiram placas de cultura. Eu trouxe isso dessa forma, né? Eu sei que em algum vídeo, quando eu falo de boas práticas laboratoriais, que eu falo que não se deve cheirar nenhum material biológico, né? Eu volto aqui voltando para as boas práticas laboratoriais, especificamente da microbiologia, é porque é algo tão recorrente e eu não quero que vocês saiam do curso achando que isso é normal. Porque no curso a gente aprende tudo certinho, né? E aí quando chega lá fora parece que vocês se contaminam, né? E começam a fazer as boas práticas laboratoriais totalmente erradas, né? E aí o pior coisa que tem é quando as pessoas começam a ver muito algo e acham que isso é normal, quando não é normal. Eu trabalho com controle de qualidade, né? Então, assim, eu sou a chata do rolê, sou a chata do laboratório, porque eu sei a importância que tem de você ficar burlando etapas, burlando situações que vão prejudicar a saúde de vocês, vai prejudicar a saúde de quem está à sua volta, vai prejudicar a saúde dos pacientes. Então, não se deve burlar nenhuma etapa da biossegurança. Então, assim, bactéria X tem tal cheiro característico. Não se deve aprender dessa maneira, porque existe hoje automação de microbiologia para descobrir bactéria, que é o caminho mais fácil, mas o mais difícil para quem se adapta a isso, porque quem se adapta à automação não sabe ver nenhuma bactéria pessoalmente falando, olhando a placa, fazendo as provas bioquímicas e os testes. Existem as placas específicas para aquele tipo de bactéria e existem as provas bioquímicas que vão dizer exatamente, né, qual é o grupo de bactérias que você está analisando. Então, assim, existem diversas maneiras para analisar a bactéria que não é usando o nariz. Então, não façam isso. Tenham responsabilidade com vocês e com os outros. E não entrem na estatística do livro, né, da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, porque essas pessoas estão na estatística, né? E a segunda é pela inoculação com agulhas contaminadas, né? A agulha contaminada, a agulha de coleta, gente, ela é usada para fazer diversas coisas dentro do laboratório. Inclusive, a gente às vezes usa para furar a hemocultura, tá? E fazer uma plaquinha para fazer o gram. Aí tem que tomar cuidado para não se cortar. Eu tenho um vídeo de fazendo um gram de uma garrafa de hemocultura positiva. Para quem não lembra da garrafa hemocultura, é aquelas garrafinhas que eu mostrei, que é a laranja, a azul, a rosinha e a vermelhinha, que é de fungos, né? Dei uma olhadinha naquela aula, assim, depois que aquela hemocultura dá positiva, ou seja, o paciente está com uma septicemia, né? Tá com quadro de sepse, né? Descobriu uma bactéria positiva, a gente vai fazer o gram. O gram é para diferenciar, né, as bactérias gram positivas e gram negativas. Então, existe uma maneira de tirar o sangue daquela garrafinha. Eu vou mandar o vídeo para vocês pelo grupo, tá bom? Eu vou mudar a página e eu já faço um segundo vídeo.